Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje o tema do nosso programa vai ser sobre fotografia digital e analógica, em que teremos como convidados a Piedade e o Jorge, que já são repetentes aqui no nosso programa, mas já lá vamos. Agora vamos aqui à nossa rúbrica de comida vegetariana. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Sandra. Bem disposto? Sim, sim, claro. Sempre, Sempre. sempre com um sorriso, é assim mesmo. E em casa não vem, mas aqui antes de começarmos aqui no estúdio já pergunto, e aí, Pedro, o que é que temos para hoje? Porque é uma alegria tê-lo aqui e traz-nos sempre novidades muito deliciosas. Mas antes de começarmos, Pedro, como é que nasceu esta paixão pela cozinha? A paixão pela cozinha surge pela necessidade relacionada com a saúde. Sim. Esse foi o primeiro passo. Se bem que no início a nossa paixão por cozinha era aproveitar o tempo em família, porque começou com a Sofia e fazíamos os dois, e na altura em que ainda não éramos vegetarianos já tínhamos esse gosto de receber pessoas, cozinhar para essas pessoas, para os nossos amigos, para os familiares. E começou por aí. Depois, com o tempo, a saúde foi realmente o fator que fez impulsionar o nosso interesse, sobretudo pela cozinha saudável. Depois, com o tempo, com as aprendizagens, fomos também mudando a nossa forma de olhar para o mundo e para a comida em particular, e isso fez com que, a certa altura, decidíssemos que este era o nosso rumo, que era com comida que nós queríamos viver. A cozinha puxa pelo seu lado criativo? Sim, sem dúvida. É a parte onde eu sinto mais que posso ter alguma criatividade, apesar de fazer outras coisas. Faço teatro e tenho também outros interesses na área da criatividade, mas sem dúvida que é na cozinha onde eu sinto mais à vontade para criar, para fazer coisas diferentes. Sim. O que é que temos para hoje? Então hoje vamos fazer um panna cotta de manga, de coco e manga, e uma sopa completa. Sim. Quando se dizemos uma sopa completa, não vai ser uma sopa daquelas passadas para bebés. É uma sopa, uma espécie de guisado com lentilhas e com alguns sabores do Médio Oriente. Então, diga-me só os ingredientes para a sopa. Vamos começar. Para a sopa. Hoje vou começar primeiro pela sobremesa. Então vamos começar pela sobremesa. Mas posso fazer... Vamos começar os ingredientes da sobremesa. Sobremesa. A bebida vegetal. Hoje vou usar soja, também para mostrar que a bebida de soja é muito versátil e é uma alternativa excelente para quem quer retirar algum dos laticínios, porque é mais versátil, permite ser utilizada em doces, em salgados, não tem um sabor doce, portanto não tem um sabor assim muito característico, é que dá mais. E depois, em termos de cremosidade, para este prato, que é uma panna cotta que quer-se leve, a bebida de soja é mais adequada. Apesar de não ser doce, mas aí depois vamos então entrar com o adoçante. Então, o leite de soja, leite de coco, leite de coco tradicional. Vamos juntar então as leias de agave como adoçante. É aquela que nós achamos que é mais versátil e aquela que, em nível de índice glicémico, é melhor, portanto, acaba por ser mais interessante. Para fazer o efeito da panna cotta, da espécie de pudim, vamos usar agar-agar. O agar-agar é retirado de uma alga e tem um poder gelificante 6 vezes superior à gelatina normal que costumamos utilizar. Portanto, 2 gramas desta gelatina permitem fazer uma dose bastante grande de panna cotta. E vamos apenas dar um pouco de sabor com baunilha. A base de baunilha. E depois, no fim, utilizamos a manga, o puré de manga, só para dar um sabor. Delícia, porque manga é o meu fruto favorito, então hoje estamos bem. E para a sopa? Para a sopa, vamos usar ingredientes que são alguns mais típicos, outros mais exóticos, mas eu não diria exóticos, mas são menos habituais. Portanto, vamos usar as lentilhas, que hoje em dia já começam a ser um ingrediente utilizado muito nas nossas cozinhas, mas que no Médio Oriente, Norte de África e Médio Oriente já é utilizado largamente. Esta vai ser a parte da proteína.
Depois temos, e quando eu disse que é uma sopa completa é precisamente porque tem tudo. Tudo o que é preciso. Vamos usar como cereal arroz integral, que já está cozido. Muito interessante. O arroz integral é muito mais rico do que o arroz branco, tem fibra e muito mais nutrientes. Vamos usar o alho francês, espinafres e, como legume, vamos usar uma berinjela, que também é típica do Norte da África e Médio Oriente. Sim. Vamos usá-la então como legume nesta sopa. E tem também aí... Temos também depois os temperos, orégãos secos e hortelã-pimenta, que vai dar um sabor. Vai elevar, não é? Vai elevar. Também temos alho e cominhos. Sim, pronto. Vamos à obra. Muito obrigado. Bom trabalho. Vamos a isso. E já voltamos a conversar. Hoje nós temos aqui dois convidados muito queridos que já estiveram no nosso programa. A fotografia é uma lição de amor e de ódio ao mesmo tempo, é uma metralhadora, mas também o divã do analista. Uma interrogação e uma afirmação, um sim e um não ao mesmo tempo. Mas é sobretudo um beijo muito cálido, disse Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês. Como diz o ditado popular, a imagem vale mais que 1000 palavras e com isto a fotografia pode transmitir inúmeras mensagens e é a função do fotógrafo tentar passar uma mensagem cheia de significados e emoções. Como tal, para falar um pouco mais sobre fotografia, tenho aqui comigo dois convidados que já marcaram presença, que é o Jorge e a Piedade Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ao nosso programa. Pelo convite. Hoje vamos falar de fotografia analógica e fotografia digital. Analógica, digital, certo? A primeira fotografia conhecida foi tirada por Nicéphore Niepce no século XIX, mas desde que foi descoberta a fotografia analógica pouco evoluiu. Permaneceu com os seus princípios ópticos e formatos por mais de um século. Mas o que é realmente a fotografia analógica? É assim, portanto, a fotografia analógica do meu tempo, daquilo que eu conheço, não tem nada a ver com a fotografia de hoje. Sim. Portanto, tínhamos que ter um negativo que eu posso exemplificar, poderia ser este, um negativo individual que se colocava no chassi da máquina, fotografava-se. E depois tinha aquele processo normal da revelação individual, portanto, do negativo, e depois fazíamos a impressão em papel. Mostra assim só para a câmara, só para verem lá em casa como é que eram, que se calhar alguns que nos estão a acompanhar já nem são deste tempo, nem imaginavam que era assim. Mas aí temos então o negativo. O processo de impressão das fotografias, como é que era? Portanto, o processo era um bocado complicado na altura, porque nós tínhamos que revelar o negativo, depois tínhamos que o secar, tinha que ser à base de álcool, e depois fazer a impressão numa máquina, portanto, não próprio, este tipo de trabalho, que era aquela fotografia tipo de documentos, tipo passe, era numa máquina, numa impressora própria, que imprimia... Não era um ampliador, era uma máquina própria mesmo para fazer os passos. O ampliador era quando era para fazer fotografias grandes, mais elaboradas. Depois tínhamos que fazer, portanto, fazia-se a impressão, fazia-se a revelação, a fixação, a estabilização, a lavagem, uma coisa muito complexa. Eu costumo dizer, na altura, nós, por exemplo, um cliente entrava na loja para fazer uma fotografia tipo passo que precisava e só lá por volta da 1 da tarde é que a poderia ir buscar. E quando as coisas corriam bem. Portanto, às vezes... Eu lembro-me, quando era pequenina, que o meu pai levava-me para ir tirar as fotografias para a escola e para os documentos, que só no dia seguinte é que me... Mas isso já é um tempo mais moderno, exatamente. Era muito engraçado. Nestes primeiros tempos, na altura quando eu comecei, era um bocado... Pronto, era assim, o processo era esse. Sim. Depois começou a aparecer a fotografia Polaroid para substituir este tipo de trabalho. Sim. Mas pronto, era basicamente... Fotografias à la minuta. La minuta, eu lembro dessas fotografias. Porque vinham de França, normalmente os imigrantes é que diziam que era à minuto, que era de França. Era no minuto. E realmente fizemos muitos passos desses, em que as pessoas escolhiam se queriam aguardar para o dia seguinte ou se levavam imediatamente
eram fotografias à la minute. Se bem que a qualidade na altura não era a mesma. Não era a mesma. Consegue-se distinguir a diferença entre uma fotografia digital e uma fotografia analógica? Consegue. Sim. Consegue. Tem um toque diferente. Tem mais grão. A posição dos modelos eram posições mais rígidas. Sim. Até a fotografia dos antigamente, as pessoas posavam para o fotógrafo. Aquilo era um documento para ficar para futuras gerações. Hoje, no digital, procura-se o momento, o espontâneo, a emoção, o sentimento, o movimento, nada a ver com o analógico. Ainda assim, o Henri Cartier-Bresson, ele ficou famoso por ser dos primeiros e também porque era muito criativo. Com os meios que tinha, ele conseguia fazer fotografias em movimento e sem erro. Atenção, porque hoje pode-se colocar a máquina em disparo contínuo e há de haver o momento. Ali não, era um disparo. E era um desafio. Claro, deixa-me só dizer uma parte dos primeiros serviços que eu fiz, tanto de casamento como disse no outro programa atrás, quando fui fotógrafo do santuário. Foi com este equipamento, não foi propriamente com esta máquina, mas com a máquina exatamente destas, que era uma Rolleiflex 6x6, que utilizava o negativo, utilizava o filme 120, que é isto assim, e que depois de revelado, portanto, são os filmes... Mas era em tira? Sim, que eram em tiras, pronto, é um rolo com 12 imagens. E nós íamos para um serviço, por exemplo, um casamento, já sabia que mais ou menos que fazia 100 fotografias, 120, porque o meu patrão nem me dava mais rolos, isto tem que chegar, ao contrário de agora. Agora é carregar e disparar, fazem-se 1000, 2000, fazem-se muito mais. Ou mais. E tínhamos de ter alguma certeza, porque o analógico era mais difícil que o analógico, enquanto nós agora no digital vemos na hora se a imagem está aquilo que a gente pretende. No analógico, só depois de revelarmos o negativo é que... Mas depois também é essa parte do entusiasmo, quando depois de revelarmos os filmes, afinal a fotografia está boa, perfeita, ou está melhor boa ainda que aquilo que eu esperava, ou não presta, ou não foi aquilo que nós idealizámos na altura. Não é? Sim. No fundo, o analógico era a surpresa. Sim, era a surpresa. Era a surpresa, porque nós, inclusive as pessoas nem sequer se notavam o que é que nós estávamos a fazer, porque era diferente, a máquina era diferente, o equipamento são diferentes. Pronto, tinha essa parte da surpresa, porque nós só depois de revelarmos o negativo é que vimos, já sabíamos o que é que pretendíamos, como é lógico. E estamos lá para fazer isso. Efetivamente só sabiam o resultado depois de revelar. Tínhamos algumas surpresas, umas boas, outras menos boas. Por isso. Fazia todo o processo da fotografia na câmara escura, hoje já não é preciso? Não. Agora é tudo... mais fácil. Eu costumo dizer, portanto, já tenho alguma idade, felizmente acompanhei esta fase toda, esta mudança toda. Porque acho que agora as pessoas que estão na fotografia não têm a noção do que era a fotografia analógica. Eu costumo dizer, e é verdade, na loja onde eu trabalhei em Fátima, a primeira, quando vim trabalhar para Fátima, em 1976, salvo erro, à volta disso, excepto Lisboa e Porto, foi o primeiro laboratório a cores que veio para a província. O laboratório que não era um laboratório, era um ampliador. E eu, com o meu patrão, tive a tarde inteira para fazer 3 postais iguais, imprimir, e se calhar estragámos não sei quantas folhas de papel. E agora num quarto de hora fazem-se 1000, por exemplo, ou 2000, não tem nada Mas também o facto de conhecer esse processo todo também, acho que gera um maior amor pela fotografia. Sem dúvida. Eu estou a olhar... Peço desculpa só. Eu estou a olhar aqui para este negativo. Há uma coisa que se calhar a câmara não consegue perceber-se. Mas este negativo tem aqui um retoque. Ou seja, o fotógrafo, o pincel, com o retocador, retocava as imagens todas, aquelas pequenas que a gente agora faz em qualquer programa. Como Photoshop, outros programas assim. Na altura era com o pincel
e retocava-se e a pessoa ficava aqui lindinha. Não imaginava, essa aí foi... Sim, nota-se no negativo. Sim. O retoque das imagens. Interessante. Como as coisas antes eram feitas e hoje é só tudo num clique. É verdade. Não é bem só tudo num clique, mas algumas sim, coisas. Agiliza-se as coisas. Sim, é mais fácil. É muito mais fácil. E o trabalho também facilita muito mais. E o negativo tem a surpresa, eu como tenho o arquivo, portanto, dessa casa que era a Fotomarinho, ou seja, tenho arquivos desde 1950. Sim. Desde 1950 tenho arquivos, pronto, que acho que é uma coisa que é muito boa, pronto. O passatempo dele é estar lá. Eu quando tenho, às vezes há clientes que me pedem, olha, vê lá se tens do casamento, do não sei o quê. Tenho. As coisas não estão bem organizadas porque isto levou muita transformação, mas a pouco e pouco vai lá. E às vezes perco horas de volta do arquivo. E agora a última, por acaso, até andei à procura. Uma coisa interessante, os negativos que eu tenho aqui na mão, uma festa de ofrendas da freguesia de Fátima. Sim. Ou seja, qual tenho é aqui o ano? coisas lindas, 1962. Pois. Tenho aqui coisas importantíssimas, já estive aqui a ver pessoas que eu conheço, Sim. já outras já faleceram, a maior parte delas, Claro. mas coisas interessantíssimas. Um arquivo que teve em vias de ser destruído e que ele quis guardar. E há coisas que estão fora de ordem e ele adora. O passatempo dele é pôr as coisas em ordem, aos pouquinhos. Pensaram fazer uma exposição? Daria muito trabalho. Dá muito trabalho, é exatamente, é um bocado isso. É verdade, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Já fui, de vez em quando, alguém diz, na altura do Francisco Vieira, Sim. Falou-me várias vezes, tens de fazer uma exposição, tens que, pronto, nunca calhou. Quem mas sabe tenho muito material para isso. Pois. Demasiado. Apesar da fotografia digital predominar no nosso cotidiano hoje, ainda existem pessoas a irem à vossa loja à procura de rolos ou já não? Sim. Existem? Sim, estudantes e curiosos da fotografia. Sim. Hoje, portanto, eu acho que a pouco e pouco as pessoas vão tendo saudades do analógico. Sim. E há noivos que até procuram fotografias de rolo. Que interessante. Feitas em rolo. Logicamente passa sempre pelo processo de revelação e depois é digitalizado na mesma. Sim. Ainda que... Mas há essa magia ainda. E há fotógrafos e há alguns que vão fotografar em digital, mas que levam uma máquina fotográfica para fazer fotografias em rolo. Então, a fotografia analógica não é uma arte que se perdeu? Não. Não. Penso que foi ano passado, tive alguém ligado à nossa área de fotografia que disse que o mercado nos Estados Unidos subiu 75% analógico. Que interessante. Analógico, a Kodak quando abriu falência, e americana, como é lógico, mas a partir daí houve uma grande procura de material analógico. Eu noto há pessoal que gosta muito de fotografia e aquilo, quando entro na loja eu quero um filme porque quero trabalhar da maneira como trabalhava, aquela sensação de mandar lá o rolo e saber o que é que lá vem. Pronto, e há quem faça laboratórios caseiros e que revelam em casa. Exatamente. A nível de estudantes também se nota isso, porque penso que será obrigatório, talvez, nos cursos que estão a fazer fotografia analógica. Sim, eu noto isso. Saber como é que era também. Sim. Porque até para entender minimamente todo o processo. Eu gostava, sinceramente. Eu não passei por... nunca revelei um rolo a preto e branco, não sei como é que é. Quer dizer, imagino e já vi imagens, mas é verdade que no nosso dia-a-dia vamos adiando coisas e coisas que nós gostávamos de saber, porque assim, eu acho que deve ser maravilhoso ver a fotografia a aparecer e acho que é interessante. Eu lembro-me há uns anos, já não sei precisar quantos, o nosso presidente de junta, o Dr. Vítor Frazão, fez uma feira, uma festa, já não me lembro o que é que foi, então depois convidou-me para fazer também lá, onde havia várias atividades, um laboratório. Sim. E então eu fotografava as pessoas e depois ia imprimir e levávamos os miúdos lá dentro
E eles a descobrir, porque a gente, ao revelar o papel, portanto, depois de impresso, começa-se a ver a fotografia a aparecer. E o entusiasmo das pessoas a perceberem como é que se faz o processo, não é? Sim. Sim, diga. Uma característica da fotografia analógica é olharmos para os álbuns os nossos álbuns e ver que as fotografias, por exemplo, em estúdio, eram fotografias muito pousadas, muito rígidas. E hoje procura-se precisamente o inverso. O inverso, coisas mais espontâneas, Sim, fotografias mais espontâneas, mais naturais. Nós, no meu casamento, na altura, o que pedimos ao fotógrafo foi, olha, nós não gostamos muito que nos tirem fotografias, então procure tirar o mais espontâneo possível. E realmente foram as que ficaram melhores. Tem aquelas mais com a pose e tem as mais espontâneas e foram as que ficaram mais bonitas e que nós gostámos mais. E nós temos aqui vários tipos de máquinas. Pode-nos falar assim um bocadinho? Posso. São as suas relíquias. Sim, vamos começar talvez pela mais antiga, sim. Portanto, que é esta assim, que é uma máquina que fotografa em 6:6. Sim. A fotografar, por incrível que pareça, já não é... Podia ser a espreitar, mas basicamente era assim. Olha que interessante. É uma máquina com espelho, portanto estamos a ver as imagens. Sim, sim. Fazemos a focagem, as aberturas, aquilo tudo. E essa alavancazinha... Esta lupa? Não. É isto era para avançar o filme. Pois, avançávamos o rolo aqui. Avançávamos o rolo. Olha. E essa lupa era para focar, não Esta era? lupa era para fazermos isto, para fazermos uma focagem mais certa. Que horror! Esta tinha uma particularidade, portanto, ela levava o filme e nós, quando abríamos, quando carregávamos o rolo, já não me lembro, lembro como é que é isso, lembro, só que não abre. Portanto, o filme, isto é por causa da umidade. Sim, claro. Portanto, colocava-se o filme aqui, depois puxava-se ali. Algumas máquinas tínhamos que colocar o filme aqui assim por baixo. Porque se não passássemos por baixo, porque a máquina tem que armar para disparar, o filme passava todo e não armava. Isso aconteceu muita vez. Pronto, que aquela fase, porque nós não podíamos dizer ao padre, olha, espera um bocadinho que eu tenho que mudar o rolo. Por exemplo, quando estávamos numa cerimónia, tem que ser rápido. Claro. Não é? Portanto, depois disto, apareceu outras máquinas, como é lógico, depois começou a aparecer a máquina, esta 4,6. Sim. Foi uma máquina muito boa quando veio na altura, porque já veio, pronto, é diferente daquela, já vinha com o motor, se a gente quisesse com o motor, pronto. Olha que interessante. No fundo gastava o mesmo filme, mas em vez de ser 12 exposições, 12 fotografias, era 15, já dava, era o mesmo filme, mas era o 4,6, como costumava dizer, que é um filme, deve estar alguns por aqui. Não, este é 6,7. Quem lá está em casa e... Pronto, era assim, os negativos, não é? Este negativo. Essa tem particularidade, isso foi na altura da construção da Basílica da Santíssima Trindade. Eu utilizei o mesmo filme, porque gostei de utilizar o filme. Acho que era uma coisa que ficava... Foi lá. Isso foi a benção da primeira pedra. Sim. A benção da primeira pedra. Tem aqui até as gruas. Tem tudo. Tem tudo aqui. Tem tudo. Por acaso, esse negativo não foi de nenhuma destas, foi uma outra máquina. Deixa por aqui. Depois desta, que era o meio formato, que era exatamente este, para trabalhos profissionais, que claramente tinha outra qualidade, tinha uma qualidade muito boa. Depois passámos para essa parte. Sim. Que é este negativo, 35 mm. Que é o que eu conheço. Sim. Já. Era este aqui não. Na fase de, para quem era profissional, passar do 120 para aqui, houve uma perca significativa de qualidade. E nós mudámos porque fomos quase obrigados. E realmente o que nos fez mudar para o digital foi precisamente a qualidade. Sim. Nós estávamos habituados a uma qualidade de imagem que não se conseguia obter com o 35 mm, porque o negativo é mais pequenino. O negativo era mais pequenino, criava muito grão. E, entretanto, veio o digital e rapidamente o digital ganhou... A qualidade é fantástica. Só a mudança do 4,6, que é desta máquina, para o 35 mm, viu-se nós depois durante uma cerimónia que estávamos a fotografar na igreja paroquial, fomos
assaltados. E fomos assaltados. Ainda bem. Ou seja, tinham lá 2 máquinas, 2 objetivas, todas deste género assim, Sim. e que fizeram o favor de levarem. E eu, na altura, assim, havia colegas meus que já estavam a utilizar o 35mm. Eu, como era assim uma pessoa difícil de mudar, não gosto de grandes mudanças. E porque também a falta de qualidade. Por falta de qualidade. E rapidamente E foi aí que me obrigou para o 35, na altura, quando fiz a aquisição de outros equipamentos. Sim, mas rapidamente foi por causa desse assalto. Nós precisávamos de adquirir equipamento novo, optámos pelo digital, porque não estávamos satisfeitos com o resultado do 35mm, optámos pelo digital. Depois, a partir daí, pronto. Então o roubo, por um lado, foi bom. Mais ou menos. Não é a sensação, não é muito boa. Não é muito bom, mas depois mas, fez-vos ir por outros caminhos. Não foi? Tivemos que Estávamos naquela fase de transição e decidimos mais rapidamente, precisamente porque precisávamos de comprar equipamento e compramos digital. E chegámos ao fim da nossa primeira parte. Acredito que está a gostar muito da conversa. Muitos se devem lembrar destes rolos de fotografia. Vá tomar um cafezinho e volte já para a segunda parte. Não desliga a televisão. Até já. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte hoje. Estamos aqui com o Jorge e a Piedade, da Color Photo, em que nos vieram falar sobre fotografia analógica e digital. E começo aqui em pé, porque estamos aqui com a nossa rúbrica, o Pedro, que já é da casa. Pedro, já temos aqui as nossas panacotas. Sim, esta panacota, como leva ingredientes diferentes, tem um método de fazer relativamente diferente. Um bocadinho para lá juntar todos os ingredientes que falámos na primeira parte. Sim. O agar-agar tem que ser, aí é que está o segredo. O agar-agar tem que ferver. Para poder solidificar tem que ferver. Sim. Então a ideia é essa, é colocar tudo ao lume ao mesmo tempo, ir mexendo. Usei uma vara de arames para mexer e também para criar algumas bolhinhas. Sim. E deixar até começar a fervilhar, baixar o lume, deixar durante 5 minutos ali a fervilhar. Isso é suficiente. Depois é só colocar nas tacinhas ou em taças grandes, como preferirem, e levar ao frio. Exatamente. Enquanto está a fervilhar, mexe-se? Convém, senão agarra. Porque agarra e também pode ir por fora, tal como acontece com o leite. Dizem é ter algum cuidado. que a panacota, há essa coisa de dizer que é muito difícil fazer, não é? Esta versão não. Esta versão é muito simples de fazer, leva apenas, tem algum tempo de frio depois de ferver. Mais ou menos de frio? Umas 3 horas, 3 horas para que ele fique então, bem sólido. Não tire antes das 3 horas. A verdade é que o poder gelificante do agar-agar é muito grande e isso faz com que ela fique sólida num espaço relativamente curto. Mas de qualquer forma está bem sólida. E hoje eu vou provar. Vou provar. Esta é de manga, pôs o puré de manga por cima, exatamente. Certo? Está uma delícia. Claro que eu não vou comer tudo, mas está muito bom. Está suave. Os vossos doces são muito suaves, não é aquele doce carregado. O facto de não usarmos açúcar, ou raramente usarmos açúcar, pelo menos nestas sobremesas de copo, faz com que como o adoçante é mais leve, acaba por não sobrecarregar. E apostamos muito mais que o sabor venha do que lá está, ou seja, do leite de coco, neste caso, da manga. Sente-se o leite de coco, sente-se o sabor a baunilha, sente-se o sabor a manga e tudo muito suave. E isso é muito reconfortante, muito mesmo. E agora? Agora já comecei a trabalhar, já tenho a berinjela cortada, metade da berinjela cortada. Reparei que tem um bocadinho Tirei um pouco da casca, porque a casca é muito rija e depois acaba por ficar... Cozinhar. Mas aproveita um bocadinho. Sim, aproveita-se sempre alguma parte, porque na verdade também está carregada de nutrientes, portanto devemos aproveitar o máximo. Aqui é mais uma questão de... por um lado estética e por outro lado de ela cozinhar mais rápido e não ficar... Muitas vezes o que acontece é que
a berinjela quase que se desfaz e a casca fica lá e não está bem cozinhada. Então é preciso ter aqui algum cuidado. Já tenho ali metade já cortada, aos cubinhos. Vou já começar a fazer. Já juntei aqui também o alho francês e alho. E agora com água. Vou pôr só uma nadinha de azeite. Neste prato o azeite será mesmo só para alourar ligeiramente o alho francês e depois vou adicionar azeite só no fim. É como se fosse uma sopa mesmo. Portanto, juntamos mesmo só no fim. Esta sopa deve ficar uma delícia. Vamos ver. Então, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Só uma curiosidade. Isto não foi nada combinado, mas aqui os senhores da Color Photo fotografaram o nosso casamento, vosso exatamente. Casamento. Já há 12 anos. Já fez este ano 12 anos. Foram eles que fizeram a fotografia do nosso casamento e, na altura, isto é algo que ficou sempre muito marcado para nós e, sobretudo, para a Sofia, que ela nunca teve muita vontade com a fotografia. E naquele dia ela sentiu-se mesmo à vontade e sentiu-se bem naquele papel que teve que desempenhar de ser modelo por um dia. Então foi um momento que nós recordámos sempre com muito carinho. Ainda agora, durante esta quarentena, aproveitámos para dar a volta às fotografias e voltámos a ver os álbuns e é sempre bom ver como aquele trabalho foi feito e como nos deixou tão felizes de termos optado pela Color Photo, por um lado, e por ter feito, na altura, algumas pessoas disseram, mas não façam isso, façam antes um vídeo, porque o vídeo depois podem ver mais vezes, e nós na altura optámos por fazer só fotografia. E achamos que a fotografia realmente marca mais do que o vídeo ia acabar por ficar guardado. Exatamente. E a fotografia, a gente volta sempre a ela. Nós na altura fizemos um póster com uma montagem das imagens e está sempre presente no nosso quarto, olhamos para aquilo todos os dias, então faz-nos também lembrar aquele dia. E nós costumamos dizer que o nosso casamento, se nós pudéssemos, repetíamos todos os anos. Não é fácil, mas nós gostávamos. E aquele momento foi, precisamente aquela cerca de uma hora, talvez, que tenha durado a sessão, em que estivemos só nós os dois, foi um momento que para nós foi muito importante. Olha que giro, aqui há casais que fazem 10 anos e que, portanto, aproveitam para fazer uma sessão. Olha que giro. Sim, é uma boa ideia. É por isso é que eu estou a dizer, podem repetir. Sim. O casamento não. É mais complicado. Aos 25 anos. Aos 25. E aos 50. É importante sabermos e que o cliente ficou satisfeito. Eu ia dizer. Isso é bom ter o feedback. Ele acabou de dizer aquilo que eu acho que a fotografia tem esse papel, voltar a emocionar. Sim. E acabou de dizer que no confinamento voltar a rever e a reviver aquilo tudo, eu acho que ele disse tudo. Exatamente. É bom ter um feedback do nosso trabalho e por aquilo que ele falou, por aquilo que vocês já falaram quando estiveram aqui no vosso programa, vocês amam aquilo que fazem. Eu gosto muito daquilo que faço. E isso também passa para a fotografia. Eu acho que qualquer profissão, quando se faz com paixão, o resultado nunca pode ser o mesmo daquele que faz só porque sim. Sim. E eu acho que, seja ele, eu estou a ouvir ele, a forma como ele... reparem, eu não estou com tanto carinho a mexer num tacho. Exatamente. Não sou tão feliz na cozinha. Exatamente. Estávamos aqui a falar das máquinas fotográficas analógicas. Estes também eram outro tipo de rolos. Sim. Que estes aqui eu já me lembro. 35 milímetros. Eu tive máquinas... Este aqui, o APS, eu também tive uma máquina. Sim. Que é dessa máquina que que está aí à frente. Aqui, exatamente. Isso foi um filme novo que apareceu já agora no final, não. Sim. Nesta mudança de transição de analógico foi um filme já um bocadinho diferente. Sim. Que permitia fazer, a particularidade eram as fotografias panorâmicas. Sim. Eu lembro-me que os meus pais ofereceram-me uma máquina que permitia ter esse rolo e ela já tinha muitas funções. Já vinha um bocadinho mais avançado. Era o pronúncio muito... daquilo que vinha já a seguir. Sim. E temos aqui esta máquina que é uma Instax. Muito, portanto, é uma máquina que virou moda. As bloggers estão fartas de fotografar com elas. Então, as miúdas e a geração mais jovem
E não só, gostam muito dessas máquinas, há muitas cores. Sim. E, portanto, a fotografia sai logo. É bem jovial. Sim. Muito jovial, muito jovial. Agora vamos falar da fotografia digital. Ao sorriso da sua esposa. Eu também gosto do analógico, sim. mas... realiza-se mais com o digital, sim, não é? Sim, eu ver isto, portanto, faz-me lembrar, e sim, faz parte da história da fotografia, mas sim. Não me revejo, até me faz confusão como é que ele conseguia fotografar, olhar para baixo, ajustar-se todas essas condicionantes. Sim. E hoje temos a vida muito mais facilitada, sem dúvida. Sim. E eu já peguei nessas máquinas, eram pesadas. Pesadas. Mas ainda falta aí uma parte importante. Sim, então. Que era o flash. Por acaso podia ter trazido um flash. Aqueles canhões muito grandes. Que eu tenho um problema aqui chama-se que é uma doença profissional. Sim. Porque era um flash que tinha uma bateria e que eram pesados. Eu normalmente andava aqui com a correia, com o flash, tinha uma bateria, pronto, era uma coisa pesada. E eu de vez em quando queixo-me e alguém me disse, isto é um problema de andares tantos anos com aquilo às costas. Olha só. Não, realmente as coisas são muito mais simplificadas. Sim. Porque a gente aqui, ao alcance de um pequeno botão, temos tudo. Mas essa máquina também já é digital mais antigo, porque agora há máquinas digitais muito mais pequeninas. E mais leves. O analógico, por exemplo, nós queríamos, por exemplo, um rolo com uma sensibilidade diferente, tínhamos que ir a outra máquina, ou acabar o filme que lá tinha e mudar o outro. Acontecia muitas vezes, por exemplo, nos serviços aqui do Santuário, a procissão das velas, como é lógico, tem que ser com o filme com muito mais sensibilidade. Claro. Tinha que levar sempre duas máquinas com dois tipos de filme diferentes, enquanto nós agora, com a máquina digital, eu lembro-me que até nos casamentos que o fotógrafo levava sempre duas máquinas. Sim, nós levamos sempre. Sim. Ainda continua. Sim. Sim, por caso uma não é propriamente. Pois porque para objetivos diferentes. Objetivos diferentes. Haver maneiras de captura diferentes. Lentes, por exemplo, lentes fixas. E, portanto, uma permite mais alcance, outra muito isso e dá jeito de ter as duas máquinas. Tínhamos também por aqui os cartões de memória. Exatamente. Que é para as pessoas também verem. É exatamente, que a Piedade disse aqui que é o novo rolo. Agora temos os cartões de memória que substituem estes rolos, não é? Só que, por exemplo, esse tem 32 GB e há 64 GB. Dá mais ou menos para quantas fotos? 1000. Portanto, enquanto que aí era 36 o máximo, neste caso 12, hoje podemos fazer todo um evento só com um cartão. Eu não gosto de fazer porque tenho medo, se eu tiver um problema no cartão eu vou perder tudo. Pois. E uma vez tivemos um problema com o cartão e prefiro... não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Sim. Está certo. É verdade. É só por isso, um bocado por isso. É verdade que deixámos-nos preocupar, vai ser as alianças. Eu tenho que, por exemplo, ele tinha que gerir isso, eu lembro-me disso. E normalmente nós não. Portanto, antes de chegar à igreja, troco de cartão, dá-me para toda a cerimónia. Portanto, sem me preocupar, e tenho o dedo leve. Portanto, eu não 12 fotografias para mim era... que horror! Não conseguiria nunca, acho eu que não. Nós podemos dizer que a fotografia digital veio revolucionar a forma como fazemos e vemos uma fotografia, ou não? Sim, acho que dá para ser mais criativo, mais espontâneo, mais emotivo, é tudo mais... eu acho que o digital tem duas particularidades. Por exemplo, quando se fala num evento, eu acho que se procura muito mais o que está realmente a acontecer. No entanto, se quisermos ser muito criativos, com programas como o Photoshop, permite elevar a fotografia a outros patamares. E há verdadeiras obras de arte com, por exemplo, está-me a faltar o nome. O que é que o André Buto faz? Faltou-me o nome. Está-me a faltar o nome, estou com uma branca. E assim permite-nos fazer o que nós quisermos. Sim.
dá já à criatividade sim. Porque também permite tirar mais fotografias, enquanto que a nível analógico estava tudo contadinho e tinha que se ter um... Sim, mas o digital era aquilo que a minha esposa estava a dizer, tem a particularidade, depois nós em pós-produção trabalharmos a imagem à nossa maneira. Sim. Eu costumo dizer, tudo quanto é excesso, acho que não fica bem. Mas melhorarmos, reenquadramentos... A captura é parte da fotografia, porque assim, na pós-produção, nós colocamos o nosso cunho. Sim. E a pós-produção portanto, eu posso ter uma forma de acabar uma fotografia e um colega ter outra completamente diferente. Sim. E isso faz com que as nossas fotografias tenham uma identidade. Portanto, é verdade que eu às vezes vejo fotografias, deve ser deste, ou deve ser daquilo, como já me disseram, deve ser da Piedade. Isso são fotografias que têm já uma identidade. O seu cunho pessoal. Sim, o cunho pessoal, claro. É exatamente isso. Sim, importante. Então, em que é que consiste mesmo a fotografia digital? É o real e o falso ao mesmo tempo, porque Sim. quando se fala... E agora está-me a faltar a palavra. Não faz mal. Nós podemos manipular uma imagem. Sim. E, por exemplo, quando se vê uma Playboy, não há mulheres nenhumas assim. Portanto, tudo é manipulado por um corpo perfeito. Portanto, o digital permite-nos isso. Permite... Criar em cima de uma fotografia que está crua. Criar e, se calhar, um bocadinho adulterar também. Adulterar, talvez não seja o termo certo, mas fazer ali algumas modificações. Por exemplo, se ficou com os olhos vermelhos, também tirar essas questões. Já não acontece. Isso era mais nas... Sim, mas há outros pormenores. Ou, por exemplo, se tiver uma pessoa que nós não queríamos que estivesse naquele enquadramento, podemos retirar, por exemplo. Sim, o digital veio fazer... Uma pessoa mais cheinha, podemos dar um bocadinho ali um jeitinho. Eu não concordo nada com isso. Essa particularidade, eu costumo dizer, não, acho que o que é demais parece mal. Dar sempre um jeitinho que a pessoa, ao olhar, que se sinta bem. Sim, mas que às vezes vê-se imagens às vezes que realmente não. Prefiro, quando estou a fotografar, no momento de fotografar, pedir à modelo, quem quer que seja, faça isto ou aquilo, porque eu acho que acho que o retoque fotográfico não tem que ser obrigatoriamente manipulação. Sim. E eu acho que, por exemplo, eu tenho um sinal na cara, se eu retirar este sinal vou perder a minha identidade, porque ele existe. Exato. Agora, por exemplo, atenuar umas olheiras, uma borbulha que aparece hoje e que amanhã não está. Portanto, isso eu acho que é retoque fotográfico. Sim. Portanto, permite fazer outras coisas e permite criar. É verdade que, por exemplo, tenho uma fotografia que, na altura que a revelo, há coisas que me podem distrair. Nós podemos escurecer e direcionar o olhar para aquilo que eu quero que o cliente olhe. Sim. Isso não considero manipular, eu acho que é retocar. Sim. E, portanto, o digital também permite manipular. Claro. E eu não sou tão apologista do manipular. Sim. Acho que as pessoas têm que ser como elas são, mas no momento de fotografar, ocultar ou valorizar com ângulos ou posições, eu acho que sim. Exatamente. Quais são as principais vantagens entre o digital e o analógico? É a facilidade de trabalho, sem dúvida. Hoje é mais fácil. Muito mais fácil. Nós, antigamente, tínhamos que levar não sei quantos filmes, tínhamos que levar não sei quantas baterias. O rolo poderia encravar ou estragar? Sim, pronto. Isso já era na parte do processo depois, já não havia nada a fazer. Mas na altura da captura era muito mais complicado. E, como eu disse atrás, portanto, quando precisávamos de um filme mais sensível para fazer uma fotografia ou mais ou menos sensível, pronto, depende do trabalho que nós queríamos. Tínhamos de ter 2 máquinas, 2 equipamentos ou 2 tipos de filme. É diferente. Agora não. E hoje ganham mais tempo também, ou não? Não. Eu acho que... Sim, não. Depende. Por exemplo, se nós tirarmos uma fotografia, é verdade, no momento vê o resultado. Sim. Ou não. Portanto, é assim, num trabalho mais profissional, há outra parte, que é a nossa identidade. Isso requer algum tempo. Aliás, isso mudou muito porque nós
Eu costumava, portanto, revelávamos os filmes à segunda-feira, imaginávamos da reportagem do fim de semana, à segunda-feira revelávamos os filmes e se fosse preciso, num dia ou dois imprimíamos e entregávamos ao cliente. Sim. Agora não, o mercado está totalmente diferente. Para já, porque há um processo se fotografa muito mais e temos que fazer a seleção das imagens, porque assim, é verdade que no momento de registar há muita facilidade em fazer muitos cliques para ter o... Sim. E depois há esse processo de escolha das imagens que é também moroso e que nos ocupa, nos retira muito tempo. E depois tratar das imagens, a edição... O digital, no fundo, era a captura, era a impressão daquilo que a gente fazia todos. 100, 200, não interessa. Mas era fazer aquilo que lá estava. Agora o digital não. Para uma imagem, se calhar fazemos 5 ou 6 cliques para apanhar exatamente o momento certo. E tudo isso é um processo que demora. Não sei se estão a sentir o cheirinho. De maneira. Já dá vontade de comer, mas já está aqui um cheirinho a cominhos. Exatamente. Delicioso. Pedro, como é que está aí o processo? Está quase pronto. Estou a adicionar agora os espinafres, que é a última etapa. Já comecei por alourar o alho francês e o alho. Depois juntei a berinjela, deixei também só alourar durante 2 minutos. As lentilhas foram demolhadas antes, isso é muito importante, demolhar. O que aconteceu, e tenho pena que não me tenha lembrado há pouco de dizer, nota-se que elas já começaram a germinar e aí é quando os alimentos, principalmente as leguminosas, quando começam a germinar é quando elas estão no seu melhor a nível nutritivo. É muito importante, quando se demolha, se conseguirmos chegar a esse ponto em que começa a sair aquele narizinho, aquelas experiências que as crianças normalmente fazem, que vem o feijão a germinar, nessa altura é quando eles estão no seu melhor. Então é a altura perfeita para os cozinhar. Nem sempre é possível, como é lógico, um feijão demora bastante tempo a germinar, mas as lentilhas, principalmente estas lentilhas verdes, apesar de terem casca, elas germinam muito facilmente. Então, em poucas horas, elas começam a germinar. E estas já estavam e nota-se agora já se vê aqui alguns narizinhos a boiar. Que giro. Olha, isso é uma coisa que eu não sabia. Exatamente, é muito importante, ajuda a nível nutricional a tirarmos mais partido ainda dos alimentos. Depois deixei só cozinhar durante alguns minutos, juntei o arroz, os espinafres e agora vou adicionar só os temperos, as especiarias, neste caso as ervas, os orégãos e mesmo no fim, só para dar alguma cor e também aquele aroma da hortelã-pimenta. Ok. Não vai dar para provar, mas só pelo cheiro quero dizer que deve estar delicioso. Este prato é reconfortante. É verdade que agora estamos com mais calor e não é a altura ideal para comer assim, comidas quentes, mas é reconfortante e é uma excelente solução para quem não quer estar a perder tempo a fazer dois pratos. Aqui está tudo. Tem tudo o que é preciso. Tudo o que é preciso, portanto, comer isto sentado com uma taça é perfeito. Em frente à lareira é maravilhoso. É ótimo. Pode não ser o mais adequado para o verão, mas mesmo assim, isto mesmo morno acaba por ser bom e é altamente nutritivo. E tem aqui tudo o que nós precisamos numa refeição. Pedro, muito obrigada pela tua presença. Quem quiser, visite o Facebook, Cancha. Cancha Cozinha Vegetariana, sim. Exatamente. E faça a sua encomenda aqui ao Pedro. Está um cheirinho bom, não é? Piedade e Jorge, o nosso programa está mesmo a chegar a fim. Quero agradecer a vossa presença e a vossa disposição em virem estar connosco e foi ótimo. Eu, pelo menos, fiquei... É bom nós sabermos como é que as coisas processam e saber que para estarmos no digital teve todo um antes. Sim, houve um processo evolutivo. Exatamente. Bastante. Querem deixar alguma mensagem lá para casa, para quem nos acompanha? Portanto, há uma coisa que eu acho que neste confinamento, e aconteceu, e o Pedro acabou por dizer, não deixem de imprimir emoções. Isso é importante. Porque assim, elas têm a capacidade de voltar a emocionar. Sim. Aliás, a frase que está aí, digam. Sim. As suas emoções, como é que é? Recordações
Isso mesmo, vamos lá ver. As suas recordações têm futuro. Imprima as suas fotografias. Então, que nós possamos imprimir as nossas emoções, não deixemos, porque é importante. Porque se nós não imprimimos, fica no ecrã do computador e acaba por cair no esquecimento. Sim, e ver uma fotografia impressa, há tempo para contemplar. Sim. Num ecrã ou num telemóvel faz-se isto. É verdade. Não há momento, não se perde. É isto. Enquanto que na fotografia nós estamos assim. É verdade. Contempla-se uma fotografia que tem, ele disse que tinha a montagem no quarto. Portanto, é uma coisa que está sempre ali. E eu acho que não tem preço. Não tem preço. Exatamente. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado nós. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Continua a acompanhar a nossa programação.